Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CELI. Me chamo Marcelo Freitas, faço parte do corpo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Estamos hoje aqui, mais uma vez, para refletirmos um pouco a respeito dos ensinamentos trazidos para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo. Ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Aquele que esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir aqui nesse plano terreno, o caminho que nós devemos seguir em direção a nosso objetivo como espíritos que somos, que é justamente atingir a nossa perfeição. Hoje sabemos que não será nessa encarnação ainda que nós conseguiremos atingir o nosso objetivo, a nossa perfeição, porque ainda temos muito caminho pela frente. Temos muito chão, temos muito a que aprender ainda. Mas sabemos que para que nós possamos conseguir chegar lá, até onde cada um de nós se propôs, antes de retornar à Terra, antes de reencarnar nesse planeta, é extremamente necessário que nós fortalecemos aquilo que nós temos dentro de nós e nós nos esquecemos muitas vezes, que é de extrema importância e é fundamental que nós fortalecemos nos momentos difíceis da nossa vida, sejam eles quais forem. Fortalecer a nossa fé. Hoje o capítulo que abordaremos é justamente o capítulo que aborda a fé, que nos fala qual a fé, como nós devemos colocar na nossa vida, como nós devemos, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, utilizá-la, a fim de que possamos transportar as nossas montanhas que surgem no nosso caminho. Hoje o capítulo que vamos abordar é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Como o capítulo já nos diz, a fé que vai nos possibilitar passar pelas nossas dificuldades. Que montanhas são essas que surgem na nossa caminhada? Que montanhas são essas que surgem no nosso caminho? Que montanhas são essas que impossibilitam muitas vezes nós seguirmos em frente? Essas são as montanhas que Jesus se refere quando esteve entre nós há 2000 anos atrás. E são sobre elas que nós vamos falar, sobre essas montanhas. E qual a forma que nós temos de transportá-las e qual o caminho que nós devemos seguir. Antes, então, vamos ler um capítulo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte, que é um trecho extraído do livro de Mateus, capítulos 17, versículos 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem, a Jesus, que posto de joelhos lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram, os discípulos disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse trecho, extraído do livro de Mateus, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ilustra exatamente
as situações que nós vivemos na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos. Nesse caso em específico, o pai que procura Jesus para que conseguisse curar o seu filho, que estava de uma certa forma passando por algum transtorno na ocasião. E Jesus, apenas Jesus, conseguiu fazer com que ele melhorasse. Os seus discípulos já haviam tentado e não haviam conseguido. E aí Jesus nos dá a demonstração da pouca fé. O que é fé? Porque Jesus, pela sua autoridade espiritual, um espírito do quilate de Jesus está fora de cogitação nós aqui queremos entender. Jesus participou do projeto de constituição do nosso planeta e domina com propriedade, como domina até hoje, todas as ações magnéticas, enfim. Mas por que os seus discípulos, aqueles que foram escolhidos naquela ocasião, não conseguiram operar aquela cura naquela ocasião? Justamente porque não confiavam na sua capacidade. Não confiavam na capacidade magnética que possuíam e não confiavam principalmente em Deus. Estavam começando também a sua caminhada, assim como nós. Foram espíritos escolhidos por Jesus aqui na Terra para darem continuidade nos seus ensinamentos, propagarem os seus ensinamentos. Porém, assim como todos nós, espíritos encarnados ainda tinham muito o que aprender, ainda tinham muito o que exercitar na sua fé. E esse foi um momento de exercício da fé. Foi uma oportunidade que eles tiveram de crescimento, de aprendizado, muito importante na sua trajetória aqui na Terra, de testar exatamente se eles acreditavam mais do que eles acreditavam que pudessem. E esse capítulo do Evangelho nos ensina que todas as nossas dificuldades, todas as situações difíceis que nós vivemos na vida, sejam elas da categoria que forem, sejam elas na ordem que for, da intensidade que for, todas elas são possíveis de ser superadas se nós acreditarmos, se nós tivermos a fé. Essa fé inabalável que Jesus veio nos dar a demonstração. Se nós pudermos, além de acreditarmos, confiarmos de todo o nosso ser, que Deus está no leme desse barco, e confiarmos que todos nós, se praticarmos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus deixou para nós teremos êxito, chegaremos sim no nosso objetivo, chegaremos sim aonde nós queremos chegar e teremos capacidades plenas e absolutas de poder superar toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Seja a ordem que for, material, emocional, seja de ordem de doenças, enfim. Qualquer tipo de dificuldade nós teremos capacidade de superar. Transportar qualquer tipo de montanha. Podemos ter a certeza absoluta que teremos sim, se nós confiarmos em Deus. Se nós confiarmos que cada um de nós tem algo a cumprir aqui na Terra, cada um de nós já tem o seu planejamento reencarnatório, não destino. Nosso destino não está traçado. Foi planejado esse período aqui na Terra. Nós planejamos, fizemos um planejamento. Mas o destino vai depender das nossas escolhas. O que nós vamos escrever no livro da nossa vida vai depender de nós, cada um de nós. Somos nós que escrevemos a nossa história aqui na Terra. Ela não está escrita. A nossa jornada, a nossa vida, a vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual, ela é esse momento é apenas mais um livro, mais uma página da nossa vida espiritual. Nós já reencarnamos inúmeras vezes. Essa é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de poder exercitar aquilo que nós temos dentro de nós, que é a nossa fé. Cada momento que nós vivemos, cada situação difícil, cada situação que nos causa dor,
que nos causa angústia, que nos causa sofrimento, ela pode ser tranquilamente superada se nós confiarmos que nós não estamos aqui por acaso, que nada que acontece na nossa vida é por acaso, que tudo que nós vivemos tem um porquê, tem um objetivo, que tudo que nós estamos vivendo hoje é para aprendermos algo que talvez nós não tenhamos aprendido em outras oportunidades reencarnatórias, que tudo que nós estamos vivendo hoje serve para que nós possamos nos tornarmos cada vez mais fortes, nós possamos ter condições plenas e absolutas de superar situações talvez muito mais difíceis das que nós estamos vivendo hoje aqui, nesse momento. Cada um de nós na sua individualidade, na sua particularidade. Estamos nos tornando cada vez mais sabedores. Estamos cada vez mais nos tornando espíritos preparados para situações adversas. Nós já passamos por situações inúmeras na nossa vida, nessa nossa jornada espiritual. Se nós olharmos para trás, fizermos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa existência hoje, quantas situações difíceis nós já não vivemos? Situações que, quando estávamos vivenciando, não acreditávamos que conseguiríamos suportar. E suportamos. Estamos aqui, mais uma vez, e isso que nós vivemos lá atrás, nessa vida ou em outras vidas, outras existências espirituais, nos tornou fortes e possibilitou que nós chegássemos até onde estamos chegando e sermos quem somos hoje, espiritualmente falando e materialmente falando. Por isso Jesus nos dá essa certeza, que sejamos fortes, perseverantes. Jamais, 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 em momento algum, deixemos de acreditar. Deixemos de confiar. A fé não é apenas acreditar, é confiar. Confiar em Deus. Confiar que Ele está nos dirigindo, que Ele está mostrando o caminho para nós, que Ele está nos dando as oportunidades que cada um de nós precisa, na sua individualidade, como espíritos únicos que somos. E que nós vamos, sim, conseguir. Que nós vamos chegar lá. Que nós vamos conseguir superar. E a fé é o que vai fazer com que cada um de nós, acreditando que temos muito ainda que percorrer, que temos muito que aprender, que não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição. Estamos procurando chegar na perfeição. Vamos praticar aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o nosso objetivo aqui, que é a única condição que nos é colocada para que nós possamos chegar no nosso objetivo como espíritos, que é a prática da caridade. Sem a fé nós não vamos praticar a caridade sincera. Sem a fé, sem a esperança, nós não vamos praticar a caridade. Por quê? Porque se não acreditamos que nós teremos outras oportunidades, que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, nós não vamos esperar nada. E, consequentemente, não tendo esperança, nós não vamos praticar a caridade, que é o que nós viemos aprender aqui na Terra, a prática da caridade. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor incondicional. Que possamos refletir hoje, mais uma vez, e vamos pedir a Deus que nós possamos nos lembrar a todo instante da nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, cada um de nós, com as nossas angústias, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, que possamos nos lembrar das palavras do nosso Mestre Jesus. Que a nossa fé não seja que nem um grão de mostarda, que a nossa fé seja imensurável. Que é isso que nosso Mestre Jesus nos ensina. E é o que Deus nos dá a possibilidade a todos os dias da nossa vida de poder exercitar na nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Agradeço a todos pela atenção, agradeço imensamente pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, tentando transmitir um pouquinho da mensagem do nosso Mestre Jesus. Desejo de coração que o amor de Deus e a fé de cada um de vocês, todas as pessoas que estão me ouvindo hoje, faça diferença no mundo.
que é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Que assim seja.